Como está a sua rotina? Caótica ou tudo sob controle? Você é daquelas que planeja tudo ou deixa a vida te levar? E a sua saúde, hein? Os exames estão em dia? Você tem dedicado algum tempo para cuidar do seu corpo e dos seus hábitos? E o que será que a astrologia tem a ver com isso, hein? Eu sou a Luane. Olá, eu sou a Laura e esse é o podcast das Jovens Místicas. Hoje nós vamos falar sobre a casa 6 do nosso mapa astral e como ela pode te ajudar a organizar a sua vida e lidar com desafios adultos, respeitando quem você é. Sejam todas bem-vindas, mesmo as que não se consideram tão jovens nem tão místicas. No episódio anterior, a gente falou sobre a casa 5 do mapa astral, que é associada à nossa criatividade, nossas manifestações artísticas, a forma como a gente coloca projetos no mundo, o nosso lazer, hobbies e as coisas que a gente ama fazer e as formas que a gente busca diversão. Hoje é dia de a gente se aprofundar na casa 6. Considerada a casa do trabalho, ela fala sobre emprego, empregados, servidores, inquilinos, aquela ocupação do dia a dia mesmo, sabe, que paga as contas. Tem outra casa específica no mapa só sobre carreira e missão de vida, mas dela a gente vai falar mais pra frente. Ela também é associada à nossa saúde, então nossos hábitos, a forma como a gente lida com a nossa alimentação, higiene, doenças e a nossa rotina de forma geral. Ela também fala sobre os nossos animais de estimação, de como a gente se relaciona com eles e o que eles podem nos ajudar a desenvolver. E agora, vamos nos aprofundar mais na casa 6? Abrindo a casa. Como vocês já sabem, nessa temporada, nós estamos falando sobre cada uma das casas astrológicas do mapa astral. Para quem chegou agora, se você ainda não tem o seu mapa em mãos, fica aqui para conversa e depois ouve o episódio Astro Express no nosso perfil. Lá você vai aprender a criar o seu mapa de uma forma rápida e gratuita. Combinado? A casa 6 é a última casa do hemisfério pessoal do mapa astral, ou seja, a metade de baixo ali da mandala, que sugere como a gente se relaciona com nós mesmas. Para encontrar a casa 6, é só você procurar pela linha que corta o mapa com o número 6. Então a gente vai falar agora de alguns exemplos de signos nessa casa, só para ilustrar como eles se manifestam nessa área da vida, mas na descrição do episódio dá para conferir todos os signos, tá bom? Então procurem o de vocês lá. Bom, quem tem Virgem na casa 6 como regente é aquela pessoa assim que tem a vida planilhada. É o auge dessa energia super organizada. Sabe aquela amiga que sente paz de espírito quando consegue ticar todos os itens da lista e ver a cozinha brilhando antes de dormir? Então, para essa pessoa, a rotina ela não é um peso, né? É mais um abraço, é algo que traz uma segurança. Tem um prazer real em entender como as coisas funcionam, organizar potinhos por cor, ou até achar aquele método infalível para o trabalho render mais. O único cuidado é que, como essa pessoa enxerga até um pixel fora do lugar, o corpo pode ser o primeiro a reclamar, quando o perfeccionismo vai ficando aí um pouco fora de medida, né? Um pouco tóxico. É aquela dor de estômago que aparece do nada, quando as coisas saem do controle. O sono que some, porque a pessoa está revisando mentalmente tudo que ficou faltando, o que ela tem que fazer. Enfim, né, acho que todo mundo já conhece alguém assim, ou é essa pessoa, né. O segredo nesse caso para fluir melhor no dia a dia, é entender que o seu valor não está apenas nessa produtividade. Às vezes o maior serviço que você pode fazer por si mesma, é aceitar o caos por um dia, tratar o seu corpo com a mesma paciência que você tem para organizar a vida dos outros. Bom, e agora dando o exemplo de um signo de água, né? Quem tem escorpião na casa 6 acaba vivendo a rotina e o dia a dia com muita intensidade, né? Então não é aquela pessoa que fica ali só na superfície, que faz o básico. É sempre aquela pessoa 880, né? Então ou ela mergulha super fundo nos temas dessa casa, como o trabalho, ou ela acaba perdendo ali um interesse. Então é aquela pessoa que quando ela tá trabalhando, ela primeiro observa ali o ambiente, percebe tudo que tá nas entrelinhas ali, sente o clima das pessoas, mesmo se ninguém tá falando nada, né, aquela pessoa bem intuitiva. E
né, tendo escorpião nessa casa, existe uma tendência dessa pessoa ter uma necessidade forte de controle sobre tudo, sobre todos os processos. Então, quando algo também incomoda, às vezes não é falado, mas acaba sentindo ali no corpo, né? Escorpião é um signo que tende a acumular muito. Então, tendo esses problemas no dia a dia, isso pode virar uma tensão, um cansaço profundo, ou pode até os sintomas podem vir assim do nada. Para fluir melhor esses assuntos da casa 6, para quem tem escorpião nessa casa, é muito importante essa pessoa aprender a liberar um pouco, sabe? Soltar um pouco o controle, falar um pouco mais do que está te incomodando no dia a dia, tentar transformar isso que está travado, confiar um pouquinho mais, né? Porque essa rotina para o escorpião, né, não é só organização, tem que ter uma transformação constante também. E é até importante incluir aqui nessa rotina temas relacionados à cura. Então, se essa pessoa, né, puder ter uma rotina de terapia, ou até de terapias alternativas, de reiki, escorpião é um signo que precisa ter esse equilíbrio energético muito grande. Então, trazer isso para sua rotina de alguma forma também com certeza pode ajudar muito. E agora vamos falar de quem tem gêmeos na casa 6. Essa é aquela pessoa que vive a rotina que parece um feed do Instagram. Movimento, troca, informação, eventos o tempo todo. Para essa querida, aquele dia a dia quadradinho, repetitivo é o fim do mundo. Ela prefere trabalhar com várias abas abertas, ter vários compromissos, ouvir aquele podcast enquanto organiza a agenda, ou até resolver 3 problemas diferentes no WhatsApp ao mesmo tempo. Aliás, será que temos alguém com gêmeos na 6 nos ouvindo nesse momento? Se for você, conta aí nos comentários. A sua saúde e o seu bem-estar dependem diretamente do quanto a sua mente está estimulada e de como você se comunica no trabalho. Se o ambiente for mais monótono ou até silencioso demais, você dá aquela murchada, sabe? O desafio aqui é que, como a sua máquina interna é movida a pensamento, o cansaço quase sempre vem pelo sistema nervoso. Aquela agitação mental que não desliga nem na hora de dormir, a ansiedade que ataca quando você sente que está perdendo alguma informação importante, o famoso FOMO. Então, assim, para fluir melhor, dá uma sossegada, aprende a aterrar um pouco, sabe? Trocar o excesso de telas por um hobby manual, até mesmo dar uma caminhada para deixar o ar circular nos pulmões. Aliás, aqui um parênteses, Gêmeos ele rege a respiração, então toma sempre esse cuidado com a sua. O seu dia vai funcionar muito melhor quando você entender que a rotina não precisa ser rígida, mas sim ter um fio condutor que ajuda a sua mente brilhante a não se perder em tantas direções ao mesmo tempo. E agora, um exemplo de quem tem Áries, né, na casa 6. Bom, como Áries é um signo de fogo, a gente sabe que arianos não gostam de ter uma rotina parada, né? Pelo contrário, gosta de viver desafios aí diários. Então é aquela pessoa que já acorda ali com super pique, que quer resolver tudo, responder todos os e-mails, adiantar a semana inteira, se possível, numa manhã só. Então, se o trabalho dessa pessoa acaba ficando muito parado, repetitivo ou monótono, é muito capaz dessa pessoa ficar impaciente. Mas são pessoas que geralmente têm uma energia ótima para começar projetos, para empreender, para puxar a responsabilidade para si, né? Colocar o movimento ali no que precisa. O grande problema de quem tem essa característica é continuar nos seus projetos. Então, geralmente são pessoas que têm muitas ideias, querem iniciar várias coisas ao mesmo tempo, mas tem esse ímpeto de iniciar e às vezes não tem a disciplina e a constância de continuar fazendo isso, né? Então, tem que tomar um cuidadinho com isso. Como são pessoas, né, e de fogo que sentem muito intensamente, um dos sinais, assim, é de quando isso tá muito intenso, a rotina tá muito intensa para as pessoas, é ela se sentir estressada. E, além do estresse, ela pode sentir muita dor de cabeça, tensão, inflamações, né, esse cansaço acumulado. Então, a dica é realmente tentar canalizar essa sua energia de alguma forma na sua rotina. Então, inclusive, incluir atividades físicas, né, exercício físico na sua rotina ajuda demais, assim. Então, também precisa aprender, quem tem esse posicionamento, que nem tudo é uma urgência, né? Tirando assim, se você for um médico, aí de fato você pode ter uma urgência, mas na maioria dos outros trabalhos a gente consegue entender ali o que que é um caso de vida e morte ou não, ou que é só um estresse momentâneo e vai passar, sabe? Então, nem todo dia precisa ter esse peso, ou precisa ser uma corrida contra um tempo. Muito bom. Inclusive, você falando isso me lembra. Eu tenho uma amiga que ela trabalha na indústria farmacêutica. E ela disse que ela aprendeu uma coisa com uma chefe que ela leva pra vida, que é: nós não estamos salvando bebês. Sim, exatamente. Então, às vezes, eu trabalhando com marketing, tento falar isso quando eu vejo que eu tô ficando afobada, eu penso: eu não estou salvando bebês. Meu trabalho não é tão urgente assim.
Olha, esse é um bom mantra para o dia a dia, quando a gente se sente muito sobrecarregado, né, achando que tem que terminar tudo naquele prazo, porque senão, meu Deus, tipo, tá bom, ninguém vai morrer se eu subir um post atrasado alguns minutos, né, mas é uma boa dica. A não ser que você que esteja ouvindo a gente aí seja, né, alguém da área da saúde, então nesse caso sim, talvez talvez você precise levar isso em consideração, mas lembra sempre de, negociar consigo mesma o que você pode negociar. Enfim, falamos muito aqui, aí eu vou perguntar para quem está ouvindo, algum desses signos foi o seu, ou você vai conferir aí a descrição do episódio. Deixa um comentário contando se você se identificou, se você concorda, se você discorda. Participa da conversa aqui com a gente, tá? Vamos para o nosso próximo quadro, que pessoalmente eu me divirto muito fazendo. Roda a vinheta, Lívia. Devaneios cósmicos. Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Bom, essa frase clássica do Confúcio, acho que todo mundo conhece, mas será que isso é verdade mesmo? Não tem como a gente começar a falar, né, sobre a casa 6 sem citar essa frase aí que todo mundo já ouviu. Mas que nos desculpe o Confúcio, a gente acaba concordando um pouquinho com uma outra visão, né, com a perspectiva da autora Elizabeth Gilbert, que fala que nem tudo precisa se encaixar perfeitamente. E nem tudo precisa virar o grande propósito da sua jornada. Às vezes, um trabalho é só um trabalho, um hobby só um hobby, e tá tudo bem. A vocação é maior e dá um jeito de acontecer. Fecha aspas. Nós escolhemos essa frase aqui para hoje porque ela explica bem essa diferença entre trabalho e uma vocação maior. No nosso mapa astral, inclusive, esses assuntos são representados por casas diferentes, né? Então, a casa 6, que é a de hoje, ela fala justamente desse trabalho mais rotineiro do dia a dia, que paga as contas mesmo. A casa 10, que a gente vai ver mais para frente, fala dessa vocação maior. Então hoje, as nossas reflexões vão ser em torno dessa rotina de trabalho e outros assuntos aí que permeiam a casa 6. Lembrando que a gente vai fazer perguntas uma para outra, mas a nossa ideia principal aqui é que vocês que estão nos escutando façam essas perguntas para si mesmas por aí e tentem utilizar o signo que vocês têm na casa 6 para chegar nas respostas. Vamos lá? Lu, começando então aqui com uma pergunta sobre a casa 6. Como tá a sua relação com a sua rotina hoje? Você acha que é uma rotina que tá te sustentando ou ela tá mais te sufocando? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu diria que eu estou desatando os nós aí, sabe? Eu normalmente sou muito engolida, assim, pela minha rotina, pelo meu trabalho, tenho uma dificuldadezinha aí, até porque eu tenho peixes na minha casa 6. E peixes é um signo muito flutuante, né? Assim, muito no próprio mundinho, muito sentimental. Então, realmente, assim, o meu humor ele dita muito o quanto eu vou seguir a minha rotina ou não. A verdade é essa. Mas eu sinto que eu tô evoluindo, eu tô amadurecendo nisso, sabe. Então, hoje eu consigo já ter alguns hábitos, umas certas rotinas pra cuidar, por exemplo, da casa, coisas que eu preciso fazer. Eu também, vamos dizer, me policio até, né, pra ter uma rotina frequente pra sair de casa, porque trabalhando, às vezes, home office, eu passo muito tempo sozinha. Tô tentando melhorar aí minha qualidade de higiene de sono, né, dormir mais cedo e tal. Então, assim, eu não diria que ela está 100% me sustentando ainda. Eu ainda tô tendo que fazer muito esforço aí pra sustentar a rotina, mas eu não diria que ela me sufoca mais, acho que eu tô aí no meio do caminho. E você? Bom, eu acho que eu tenho uma experiência parecida, como vocês sabem também, né, eu e a Lu temos o mesmo ascendente escorpião, então eu também tenho peixes na casa 6. Então, para mim é muito importante eu me sentir inspirada na minha rotina. Em alguns momentos eu sinto que isso me atrapalha, porque tem certas coisas do trabalho e da rotina que precisam ser feitas independente de você estar se sentindo inspirada ou não. Se você tá ali, né, tive uma baita ideia ou não, tem certas coisas que você precisa entregar. Eu senti que por muito tempo a minha rotina oscilou muito, sabe? De dias que eu fazia o que eu precisava ali no trabalho, mas que as coisas mais criativas eu não conseguia entregar. E dias que eu ficava, assim, no estado de flow, trabalhando mais de 12 horas por dia, porque eu acordei super inspirada e fazia aquilo.
E querendo ou não, isso acaba atrapalhando muito, né, a rotina. Depois que eu também comecei a perceber mais essa tendência, foi quando eu comecei a fazer alguns ajustes na minha rotina para eu conseguir equilibrar outras áreas que pudessem me trazer essa sensação de um pouquinho mais de conexão e um pouquinho mais de criatividade, de imaginação também, que é super importante para peixes, né? Comentei com vocês no episódio sobre a casa 5 sobre alguns hobbies, por exemplo, que eu tenho. Um deles é música. Nos dias que eu começo o meu dia fazendo aula de piano, eu já fico muito mais inspirada, durante o dia. Eu voltei a fazer alguns exercícios físicos, né? O primeiro deles foi natação, que tem tudo a ver aí também com o signo de peixes, né? É um exercício, assim, que faz eu me sentir muito conectada comigo mesma. Então, ter esses outros hábitos na rotina, acho que fizeram eu conseguir equilibrar um pouquinho mais o trabalho e tentar ter essa rotina mais estável, entre aspas, no trabalho. No sentido de, tá bom, eu preciso trabalhar às 8 horas todos os dias, eu não posso passar um dia trabalhando 12, depois 6 no outro e depois mais 12 no outro, que isso acaba afetando tudo, né, gente? Afeta a qualidade do sono, afeta, enfim, nosso tempo livre, etc. Então eu tenho tentado também chegar, né, num modelo mais, sustentável pra mim, assim. Também sinto que ainda tô num 70, 80%, ainda não tá ideal. Ainda às vezes com sono eu sou uma pessoa que eu sou mais noturna, então eu tenho muitas ideias, assim, à noite, às vezes é o horário que eu me sinto mais criativa, isso acaba atrapalhando meu tempo de sono, enfim. Mas é isso, tô no caminho aí pra tentar melhorar e ter uma rotina cada vez mais saudável e sustentável, né, pra mim. Mas e vocês aí que estão nos ouvindo? Se você precisasse descrever sua rotina hoje com uma palavra só, como você descreveria? Conta pra gente aí nos comentários. Nossa, é muito importante você falar isso desse controle de horas, né, porque quem é CLT, né, normalmente tem ali já isso mais fixo, mas a gente sabe também, a maioria das pessoas trabalha presencial, então tem todo o tempo de deslocamento e preparação que faz essas horas aumentarem mais ainda, né. Se a gente parar para pensar, um terço pelo menos do nosso dia é dedicado ao trabalho. Por isso que a gente precisa de um pouquinho de atenção e carinho, assim, com a nossa rotina para adicionar outras coisas, né, senão essa demanda diária não vai trazer uma realização de verdade. Então, assim, conta um pouco pra gente aí, pra gente ajudar também quem estiver ouvindo poder dar ideias pra gente. Além de comer, dormir, trabalhar, você até comentou, né, de alguns hobbies que você tem. Como que você preenche sua existência nesse espaço-tempo? Boa. Bom, eu acho que isso também tem tudo a ver com o que a gente já falou um pouco no episódio anterior, então se você não escutou o episódio 5, depois que terminar esse aqui, volta lá pra ouvir, que é super importante a gente ter hobbies, né. E é isso, como eu tenho peixes na casa 6, eu sinto que eu preciso ter esses momentos de que eu me sinto, inspirada, e não só inspirada, mas também conectada com algo maior. Então, pra mim, além dos hobbies, que é isso, eu já falei bastante, né, que eu tenho esse hobby de nadar, de fazer aula de piano, comecei a equilibrar minha rotina colocando outras atividades físicas depois da natação também, mas eu acho que uma coisa um pouco diferente pra mim, que faz eu ficar mais centrada, vamos dizer assim, é a espiritualidade. Então, né, eu acabo frequentando o local ali da minha religião uma vez por semana. De novo, gente, esse podcast é completamente agnóstico, tá? Cada um frequenta a religião que preferir, enfim. Já fiz cursos lá, agora eu tô começando um voluntariado também nesse mesmo local. Então eu sinto que pra mim ter pelo menos uma vez por semana esse contato mais próximo, além, né, das orações diárias, enfim, é muito importante pra mim, porque eu sinto que eu me lembro um pouco mais de, tipo, de um propósito maior, não só de deixar a rotina me engolir e eu ficar só pensando na minha lista infinita de tarefas, né, que todo mundo tem. É isso, assim, eu preciso muito disso para o meu dia a dia ter mais sentido, pra eu sentir que eu tô conectada, que eu tô fazendo o que eu deveria estar fazendo, assim, sabe? Que é algo que eu sei que só o trabalho rotineiro não me traz, e que alguns hobbies sim trazem, mas que eu também preciso disso um pouco mais aprofundado, assim. Então, pra mim, eu diria que é um combo, né. Eu acho que existe a parte de exercícios físicos, a gente se cuidar e escolher exercícios que a gente também gosta, como eu faço a natação. E claro, eu faço musculação porque precisa, faço a minha aula de piano que eu adoro, tenho esse momento da espiritualidade também e, claro, os momentos de conexão com outras pessoas que eu também acho que é de extrema importância a gente ter isso também no nosso dia a dia, né. A gente lembrar de
preciso encontrar pessoas, preciso encontrar meus amigos, preciso sair, preciso me divertir, eu posso fazer isso. A gente se permitir esse momento de diversão também. Mas e me conta, Lu, e pra você, como que é isso hoje? Mas e pra você, Lu? Como é isso pra você hoje? E já quero emendar uma próxima pergunta aqui também. E você também tá cuidando do seu corpo com a mesma dedicação que você cuida das suas responsabilidades? Nossa, essa foi na minha cara. Ai, assim, como estamos entre amigas, sinceridade total, eu acho que nem tanto quanto eu deveria. Eu tento mesmo adicionar outras coisas na minha vida, além do trabalho, porque eu já tive, assim, fases em que eu só trabalhava, já tive burnout, então eu sempre me policio. Quando eu vejo que eu tô começando a passar muito da conta, sonhar com trabalho, que acontece muitas vezes, eu já vou tentando desopilar, assim, sabe. Uma coisa que pra mim funciona muito é tentar diminuir, né, meu tempo de tela e, assim, fazer coisas mais, não vou falar offline, porque mas tentar focar em uma coisa de cada vez. Por exemplo, tem aquele hábito, né, o vício mesmo de: "Putz, parei aqui de trabalhar, vou pegar uma água, um café, vou dar uma olhadinha no Insta, vou dar uma olhadinha no WhatsApp e tal". E eu tento às vezes, colocar o meu celular no modo avião, às vezes, assim, por um tempinho só, às vezes eu consigo fazer um dia inteiro no fim de semana, mas, eu tento muito não estar sempre tão distraída, sabe. E tem 2 coisas que me ajudam muito, que eu vou deixar pra falar mais pra frente, mas enfim, no geral, consigo aí, vamos dizer, ir pra academia aí pelo menos 3 vezes na semana, embora eu deveria estar indo todos os dias, mas tô no caminho. De vez em quando encontrar amigas, fazer coisas fora de casa, fazer presencialmente tudo que eu posso fazer presencialmente, andar pelo bairro, sabe, porque eu acho que especialmente tendo peixes aí, né, eu vivo muito no meu mundinho, muito, eu sou uma eremita praticamente. Então assim, se eu não me puxo um pouco pra realidade, para as outras coisas, para o mundo externo, eu vou me afundando muito no meu próprio na minha própria rotina, na minha própria demanda e isso não é saudável, né, então eu tento muito fazer isso. E aí tô nesse momento também tentando olhar mais pra alimentação, né, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. E você? Como que você tá nesse aspecto? Olha, poderia estar melhor também. Como você falou, né, eu acho que quem tem peixes na casa 6 é muito fácil a gente se perder na nossa própria cabeça, na nossa própria rotina. A gente acaba eu pelo menos acabo sendo uma pessoa muito mental, eu sinto, sabe. Tem um mundinho, 1 milhão de coisas acontecendo na minha cabeça, e às vezes é difícil trazer isso para o plano físico e material concreto, assim mesmo, né. É um signo de água, então é um pouco mais difícil realmente aterrar. Mas uma coisa que eu senti que realmente começou a me ajudar um pouco mais, foi quando eu comecei a levar o exercício físico de uma forma um pouco mais séria, que óbvio, né, já é uma forma aí da gente cuidar do corpo, que como eu já comentei, eu comecei fazendo eu voltei, né, a fazer natação, que era um esporte que eu amava, que eu me sentia conectada, que eu voltei pelo prazer de nadar, e que eu sabia que a musculação me ajudaria a nadar melhor ali também, e né, gente, a gente sabe que musculação é essencial pra todo mundo, pra gente envelhecer bem, com massa magra, a gente conseguir ter força, enfim, né, mas eu não amo musculação. Eu sempre fui então, assim, pra musculação meio obrigada e meio tipo: "Ai, que saco, vou pra musculação". Comecei a fazer algumas coisas pra me ajudar a me sentir mais inspirada também, como eu já falei que amo música, tenho umas playlists específicas que eu vou pra musculação, fico ali no meu próprio mundinho, sinceramente não sou a pessoa mais sociável na academia, eu gosto de ficar com meu fone, escutando minhas músicas, fazendo os exercícios, mas eu me tornei, sinceramente, uma pessoa que eu não imaginava nos dias que eu tô muito estressada, que eu não vou pra academia e que eu sinto falta de ir pra academia. Porque no dia que eu chego super estressada na academia, eu faço exercício, eu saio outra pessoa. Então é realmente impressionante, assim, né, essa sensação pós-exercício físico. E eu acho que pra quem também é muito mental, dependendo do signo aí que vocês estiverem na casa 6 e, né, desse foco que vocês coloquem na rotina e no trabalho, é muito importante, gente, vocês canalizarem isso. É como se eu estivesse se purificando, assim, sabe, você suando e tirando aquela carga mental. Então, hoje em dia eu sinto falta. Então, por exemplo, essa foi uma que a gente tá gravando na semana, foi uma semana muito complexa no trabalho, a gente tá tocando um projeto muito grande, enfim. Eu não consegui ir pra academia como eu deveria, foi um dia só. E eu tenho ido pelo menos uns 5 dias, né. Então eu tô me sentindo mal, assim, e eu senti que eu passei a semana pior também do que se eu tivesse feito meia hora,
que fosse numa esteira no meu prédio, sabe? Então, é isso. Hoje eu acho que eu sim tô cuidando do meu corpo um pouco melhor no quesito exercício físico, alimentação ainda não, flutuo bastante. Tem semanas que eu consigo, né, seguir um plano alimentar muito bom, muito saudável, tem semanas que é isso. Eu deixo as minhas emoções falarem um pouquinho mais alto ali e acabo, né, querendo comer aquelas coisinhas gostosas que trazem um acolhimento. Mas é isso, acho que hoje em dia eu preciso focar muito mais, né, na minha alimentação, assim, porque o exercício acabou já fazendo parte ali do meu dia a dia de uma forma mais natural e que eu até, é isso, tô sentindo falta. Mas e vocês aí, ouvintes, né? Vocês têm cuidado do corpo de vocês com a prioridade que vocês deveriam? O signo que você tem na sua casa 6 pode te ajudar a ter ideias até de atividades físicas para sua rotina ou pontos de atenção, né, sobre doenças, etc, para você ficar esperto. Então dê uma olhadinha no signo que vocês têm, depois contem aqui pra gente as respostas que esse signo te ajudou a chegar. Não, realmente, né, acho que a gente tem que também aceitar que a gente flutua, mesmo quem não tem peixes na casa 6, mas até como mulheres, né, assim, o nosso corpo não é o mesmo ao longo do mês. O ciclo, né, menstrual dita muita coisa, os hormônios. Então acho que é isso, é mais a gente saber navegar também essas mudanças, essas semanas mais pesadas. E eu estava falando, né, na resposta anterior, que eu tenho 2 coisas que me ajudam muito. E essas 2 coisas chamam Luna e Diana, na verdade são minhas 2 gatas, que não são coisas, né. Mas assim, é tudo de bom ter bichinho em casa, porque eles são um convite constante para você olhar para a vida e para o dia e para o tempo que você tem com eles, né. As minhas especialmente, assim, se eu sento no sofá, se eu passo por elas distraída no celular, elas já dão uma reclamada. Eu tenho uma que se joga no chão na minha frente para eu fazer carinho. A outra fica miando, tentando entrar na frente do que eu estiver fazendo. E eu tenho esse compromisso comigo mesma de tipo: "Ok, quando eu estou dando atenção para elas, eu dou atenção para elas". E eu tento fazer isso algumas vezes ao longo do dia. Então, os pets, eles são uma ótima forma também da gente se conectar um pouco mais com o presente. E aí, Laura, eu já sei a resposta, mas vou perguntar aí para as nossas jovens místicas que estão nos ouvindo também ficarem sabendo. Você tem pets? Ai, gente, eu acho que esse é o assunto preferido relacionado à casa 6, né, que são os nossos pets. Aqui no Jovens Místicas a gente ama todos os bichinhos, eles são maravilhosos. E sim, eu tenho um cachorro, já é um senhorzinho de idade, ele tem 10 anos, ele se chama Lennon e ele é um Golden Retriever pequenininho, quase o meu tamanho. E ai, gente, é uma delícia, assim. Pra mim, ter pet é muito engraçado, né? Porque sempre foi o sonho da minha infância ter um cachorro. Então, pedi pros meus pais. Ganhei o quê? Ganhei 2 peixe beta, ganhei hamster, mas o baita do belo do cachorro, nada. Então, quando eu tinha 23 anos, eu ganhei o Lennon. Então, foi numa situação, assim, que eu estava precisando muito, porque eu tinha acabado de terminar a faculdade, né? Eu estava, na época, trabalhando, tudo, e ainda morava na casa dos meus pais. E nessa época, o meu pai recebeu uma proposta, na verdade, nem recebeu uma proposta, a empresa que ele trabalhava mudou a sede para o Rio de Janeiro. E aí, os meus pais estavam indo para o Rio de Janeiro, eu falei, eu vou para o Rio de Janeiro, né? Vamos ver o que que é uma vida carioca, que delícia, morar perto da praia, etc. E resolvi me mudar com os meus pais. Mas para ir com eles eu tive que sair do trabalho, né, em que eu tava, e eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. Então eu me mudei para lá completamente sozinha, eu não tava fazendo nenhum curso para conhecer pessoas, eu não tava trabalhando ainda, né, tava buscando oportunidades. Então eu tava vendo muito ali com os meus pais. E eu queria conhecer outras pessoas também, etc. Então foi um momento que eu me senti um pouco sozinha. E foi quando finalmente eu ganhei o Lennon, né? A gente pegou ele num canil lá no Rio, etc. Então foi muito gostoso, assim. E era muito gostoso passear com ele na orla da praia. E é um cachorro que, cara, chama uma atenção, assim. Vê muita gente falar com ele, fazer carinho, brincar. É uma raça simpática, né? Assim. Então, ai, foi incrível, assim, realizei meu sonho de ter um cachorro aos 23 anos de idade, mas depois a gente ficou lá no Rio um tempo, depois eu acabei voltando para São Paulo também por causa de trabalho, etc. Meus pais resolveram voltar para nossa cidade, que é Brasília, e aí a grande questão é que o Leno acabou ficando com os meus pais, porque eu trabalhava, né, 100% presencial aqui em São Paulo nessa época,
Fui dividir apartamento com outras pessoas, então não tinha como eu ficar com um Golden no apartamento, que eu tinha um quarto só meu e, enfim, Golden é uma raça muito carente, né. Minha mãe não trabalhava fora, então eu ficava com ele sempre, então ele ama isso. E ele também escolheu, né, o dono dele, que não sou eu, é o meu pai. Mas é isso, assim, eu acho um amor incrível, assim, por um pet. Eu até dou, às vezes, um exemplo que quando eu assisti Marley e Eu, a primeira vez, sem ter pet, eu já chorei muito. Gente, depois de ter um cachorro, eu choro, assim, de soluçar, de não conseguir imaginar aquela situação, porque é isso, eles são muito maravilhosos e é o que você falou, assim, acho que relacionado à nossa rotina e à casa 6 nos momentos que o Lennon tá comigo ou que eu tô na casa dos meus pais, só de eu terminar uma reunião, às vezes, que é estressante, ir lá, dar um abraço nele, fazer um carinho nele, nossa, já dá uma relaxada, assim, né, você já consegue desestressar, e eu acho muito engraçado como os bichinhos parece que eles sentem também quando a gente tá precisando. E eles vêm do seu lado, e eles vêm dar um carinho, vêm pedir um carinho. Então, é isso, eu acho que os pets eles incentivam tanto você ter uma responsabilidade maior na sua rotina, porque eles precisam, né, a gente precisa cuidar deles, principalmente, né, nesse caso um cachorro grande, ele passeia 3 vezes por dia, então força você a ser ativo, força você a socializar mais, você tem o horário certo de dar a comidinha dele, e ele te força a estar presente nos momentos ali com ele também, mas em troca acho que você ganha esse presente desse amor incondicional, né, que eles têm pela gente, que a gente tem por eles também. Faz a gente ficar, acho que muito mais, é isso, presentes e conscientes e dão essa relaxada, assim, né, trazem esse amor pro dia a dia, né, eu acho que isso é muito gostoso. Mas e com você? Conta mais sobre a sua rotina aí com a Diana e a Luna, inclusive a gente tá aqui quase com uma participação especial de uma delas que tá grudadinha em você. Sim, vamos ver. Diana, dá um oi aí para o pessoal. Bom, vocês ouviram aí a Diana. Diana é a minha gatinha mais nova, né, ela tem 4 aninhos aí, e antes da Diana já tinha a Luna, que também tem 10 aninhos. São 2 gatinhas sem raça definida, pretinhas. E antes da Luna, tivemos outros bichinhos. Eu sou o contrário de você, eu sempre tive pet. Então, quando eu tinha 5 anos, eu queria muito, muito, muito um cachorro também. E aí, meus pais atenderam, porque meus pais, minha mãe também teve bicho a vida inteira. Com 5 anos, eu ganhei o Freud. E não fui eu que dei o nome dele, tá, gente? Eu queria que o nome dele fosse Snoopy, que eu era uma criança de 5 anos. Mas a minha mãe estava ali naquela época aprendendo pedagogia e psicologia, então ficou o Freud. E o Freud foi o meu melhor amigo dos meus 5 até os meus 21. Mas assim, ele sempre foi uma parte muito importante da família mesmo. A minha mãe brincava que era o terceiro filho dela. E depois veio o Marvin, que é um gatinho preto também, que a gente acabou resgatando da rua, porque tinha um pessoal ali, né? Gatinhos pretos na rua, eles são muito vulneráveis. Depois vieram outros bichinhos, cachorros, gatinhos dos meus pais, meus, da minha irmã, enfim. Se eu for falar todos, eu vou gastar muito tempo aqui. Mas eu sempre tive um bichinho em casa. Eu acho que eu acharia muito estranho não ter nenhum, sabe? E cada um deles é muito único. Então, hoje a Luna e a Diana são minhas companhias aqui. É muito engraçado. Quando eu me mudei para São Paulo, a segunda vez que eu me mudei sozinha e tal, eu pensava assim, poxa, mas eu vou morar sozinha em São Paulo, vou morar sozinha. E não, eu não moro sozinha. Eu moro com 2 criaturinhas e elas são muito amorosas. Eu acho que um bichinho realmente é um privilégio, mas também sou a favor de cuidar com muita responsabilidade, como você disse. Se você não tem tempo, se você não tem uma estrutura, às vezes doméstica, que te possibilite, melhor não ter. Sabe? Porque realmente é uma responsabilidade enorme. Eu já deixei, inclusive, de fazer mudanças na minha vida por conta delas. Então, assim, né? Tem que ter responsabilidade. Mas com certeza elas contribuem aí para minha saúde mental. Ai, é tudo de bom. Eu amo muito. Ai, e aí? Bom, eu vou perguntar para as nossas ouvintes. Contem pra gente se vocês têm pets, como que são seus bichinhos, os nomes. Se você tem outros pets também, além de gato, cachorro. Eu acho que ter papagaio deve ser incrível. Assim, deve ser incrível. E pra gente continuar aí a conversa, né, os devaneios cósmicos, vamos fazer então uma coisa nova a partir de agora nas nossas conversas, que é deixar algumas perguntas em aberto aí pra quem estiver ouvindo. Então vamos lá. Pega seu caderninho aí pra você ir anotando e depois a gente vai querer saber suas respostas. Qual é aquele ritual matinal
que se você não fizer, você sente que seu dia não começou de verdade? Uma pergunta agora bem profunda, hein, pessoal? Hoje você diria que você tem um trabalho, uma carreira ou um propósito? Lembrando que, como diz a Elizabeth Gilbert, tá tudo bem se você só tiver um dos três, se for o que você considera só um trabalho, só, né, ou a carreira ou o propósito. Mas como que você descreveria ali o seu trabalho atual? E digo mais, se a sua saúde fosse a prioridade real número 1 absoluta, o que mudaria na sua vida amanhã? E agora a pergunta final para vocês ficarem pensando por aí, hein? A sua rotina de hoje tá alinhada com quem você quer se tornar no futuro? Vixe, essa foi pesada. Pesada, né? Mas assim, fiquem tranquilas. Se tiver difícil pensar nessas respostas, não tem problema. Lembrem que o signo que vocês têm na casa 6 de vocês pode ajudar a chegar nessas respostas. Então, lê o lado luz e sombra desse signo aqui na descrição desse episódio, anota num caderninho e vai tentando chegar nessas respostas. E claro, depois volta aqui para contar pra gente, né? Você sente que o signo que você tem na sua casa 6 representa bem a sua relação com esses assuntos rotineiros? Você já está super alinhada, integrada com o seu signo da casa 6, ou ainda tem aí alguns aprendizados para implementar sobre esses temas? Dicas astrais. Quem já é de casa sabe que esse quadro é um dos nossos queridinhos e também é um dos que mais faz sucesso no nosso Instagram. Então, engajem, por favor, obrigada. Nós vamos dividir hoje algumas recomendações culturais aí para você se divertir e explorar novas camadas desses assuntos relacionados à casa 6. Bom, gente, para começar, né, falando aí de organização de rotina, uma dica muito básica que a gente queria dar para vocês, mas que, pelo menos para mim, fez muita diferença, são os planners. Então, né, são como se fossem agendas ali que te ajudam a organizar a sua rotina. Eu gosto muito de planners físicos, de fato. Eu sei que existem alguns planners digitais, mas eu gosto de ter algo físico e, né, para deixar o meu peixes na casa 6 feliz. Eu gosto de algo bem bonito, né, assim, até mais lúdico. Meu planner atual, inclusive, é um planner astrológico. Então, eu acabo organizando ali a minha rotina não só de trabalho, do que eu preciso entregar de trabalho, que é mais importante para a semana, mas também coloco tudo aquilo que tá na minha cabeça, uma forma de descarregar, sabe? Ah, essa semana eu preciso marcar um médico, essa semana eu vou me planejar para fazer exercícios esses dias. E como eu tenho, por exemplo, de Gympass, eu preciso sempre lembrar de, tem tal exercício que eu preciso agendar, natação eu preciso agendar o dia que eu vou, com antecedência, etc. Ah, esse dia eu tenho aula de piano, putz, eu vou ter uma reposição também de uma aula que eu perdi há tantas semanas atrás. Então, eu sempre tento colocar ali tudo. Esse planner que eu tenho, inclusive, ele tem um traqueador de hábitos, assim, vamos dizendo. Então, você coloca ali se você bateu sua meta diária de água, de exercício, de se a sua alimentação foi boa. Então, é super legal para você ir vendo também essas outras coisinhas. Inclusive, lá dá para você rastrear o seu ciclo menstrual, por exemplo. Então, existem diversos planners, tá? Super legais. Eu uso o planner da Huhu, que, enfim, é uma marca que eu adoro, que tem, né, diversas coisinhas místicas. Então tem esse planner lindo, tem oráculos, etc. Então eu daria essa dica pra vocês, porque eu acho que realmente é uma ferramenta que, principalmente pra quem sente tem muita coisa na cabeça, que às vezes não consegue descarregar essa carga mental mesmo, você colocar tudo no papel e você ticando tudo, dá uma satisfação e um alívio enormes. Então é uma dica que eu acho que faz bem aí pra todo mundo. Inclusive, eu estava vendo que o cérebro, ele processa as coisas diferentes quando você usa no papel, do que se você vai lá e anota numa agenda digital, né. Então, realmente, eu sou adepta de ferramentas digitais há muitos anos, mas eu tenho justamente tentado voltar para o analógico, porque dá mais essa sensação também de desacelerar, né, de estar ali, vamos dizer, eu vou ser meio piegas, né, mas literalmente criando, escrevendo a sua vida, né, então amo planners também. Bom, eu vou somar aqui a minha dica, que na verdade é uma recomendação geral de uma pessoa que, nossa, me inspira e me ajudou muito, assim, nos últimos 15 anos, vai, podemos dizer que desde a minha adolescência eu acompanho o trabalho dela, que é a Thaís Godinho. A Thaís Godinho tem um site, blog, como eu falei aí, de mais de 15 anos, chamado Vida Organizada, e ela também tem 3 livros publicados, um que se chama Vida Organizada, o outro que é Casa Organizada e o terceiro que é Trabalho Organizado. Ela fala muito de produtividade compassiva, sabe, sobre você realmente
realmente ter um sistema de organização próprio. Ela divulga, né, explica várias metodologias, como o GTD, o próprio método Pomodoro. Nossa, eu aprendi com ela. Então, assim, é uma pessoa, uma brasileira aí que há muitos anos está fazendo um trabalho incrível. Eu recomendo muito, assim, para qualquer pessoa que queira começar a se organizar, aprender um pouco mais, até conhecer um pouco mais de ferramentas, acompanhar o trabalho da Thaís Godin. Muito legal. Bom, e agora dando uma dica de um filme, né, que fala sobre esses assuntos de rotina, né, que tem tudo a ver com a Casa 6, a gente queria dar a dica do filme Um Senhor Estagiário, né, que tem um baita de um elenco, então é protagonizado aí pelo Robert De Niro e tem também a Anne Hathaway, que a gente adora aqui. E o filme fala sobre a história, né, do Ben Whittaker, que ele é um viúvo de 70 anos e que ele tá tentando voltar, né, ao mercado de trabalho. Então, ele consegue uma oportunidade de ser, né, um estagiário sênior em um site de moda. E ele acaba ali, né, conhecendo o pessoal da empresa, se tornando colega deles. E tem uma relação forte ali com a personagem da Anne Hathaway, né, que é a Jules Austin, que é a chefe fundadora da empresa. Então, o que eu acho que é mais legal nesse filme é porque é isso, mostra um senhor que já estava aposentado, né, que já tinha construído a carreira dele, vamos dizer assim, mas depois que ele se torna viúvo e que está aposentado, apesar dele ter viajado, se dedicado aos hobbies, ele começou a sentir falta de uma rotina desse propósito, não necessariamente um propósito maior na sua rotina, mas de se sentir útil no dia a dia, de sentir que estava contribuindo para algo maior. Então é muito por essa questão da rotina que ele volta ao trabalho, enfim. O filme é super legal, é isso, com esses atores incríveis, então acho que vale a indicação e tem tudo a ver aí com os temas da Casa 6 também. Eu amo esse filme. Assim, eu já gosto de tudo que a Anne Hathaway faz, mas ela e o Robert De Niro, gente, os dois juntos em tela, e realmente é um filme que eu acho muito delicado a forma como eles lidam, até assim, né, o etarismo, essa cultura de startups e tal. Então, realmente é uma ótima recomendação. E como você já falou de filme, eu vou indicar uma série, então. Uma série bem curta, deve ter uns 4 ou 6 episódios, que na verdade não é ficção. É meio que aquelas séries, igual aqueles programas antigamente do Discovery Home and Health. Se chama Ordem na Casa com Marie Kondo. Acho que quase todo mundo já ouviu falar da Marie Kondo, né? Ela tem aquele livro da magia da arrumação, se não me engano. E o legal da série é que ela traz a metodologia dela, que ficou famosa mundialmente, de manter na sua casa só o que te traz alegria. E é muito interessante porque é um critério completamente subjetivo, mas ela visita casas de diferentes famílias, com diferentes rotinas, e ela ajuda a aplicar mais ou menos esse critério para destralhar, para entender onde deve ficar cada coisa na casa. Porque é isso, né? A gente vê uma regra assim, na entrada da casa tem que ter XYZ. Mas às vezes não faz sentido para sua rotina, né? Então, é muito interessante porque ela mostra na prática como que ela faz. E ela é muito fofa, gente. Pensa numa pessoa fofa. Ela é fofa. Então é muito gostosinho de assistir. Sabe assim, vou tirar o fim de semana para arrumar o guarda-roupa, sei lá, vou fazer aquele faxinão no fim de ano. Assista essa série, super rápida, poucos episódios, mas vai te dar um gás. Boa, super legal. Bom, e a nossa dica final aqui, para terminar com muito humor, né, vai ser a série The Office, né, que é uma série que é no estilo falso documentário, que acompanha o dia a dia de uma empresa chamada Dunder Mifflin, que fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e acompanha o dia a dia de todos os funcionários ali, principalmente do chefe do escritório, que é o Michael Scott, interpretado pelo Steve Carell, e ele é um chefe bem excêntrico, né, vamos dizer. Essa é uma das formas de descrever ele, então, enfim, eles estão sempre em umas situações completamente constrangedoras, diferentes, enfim, e acompanha, né, tudo que vem na rotina ali do trabalho, desde o trabalho em si, até essas relações entre chefe e empregados, até as pessoas que começam a namorar no ambiente de trabalho, as amizades, etc. Então é uma série muito leve, muito engraçada, que a gente deixa aí como uma dica final para vocês. Então, The Office. E agora, vamos para o nosso quadro de encerramento, em que nós trazemos histórias, por enquanto nossas, mas espero que em breve de vocês, ouvintes, sobre a casa, né? Trabalhada, então, no episódio. Aí, trabalhada, ó, a gente falou de trabalho, já estou na terminologia. Bom, vamos ter hoje uma história sobre a casa 6, para que vocês possam opinar nos comentários de como vocês reagiriam nessa situação, pelo lado luz ou pelo lado sombra. Ou seja...
Namastê ou vai se Bom, vamos lá, gente. Hoje eu que vou contar uma história. E de todos os assuntos, né, que a Casa 6 fala, o nosso preferido, como a gente comentou, são os pets, né? Que a gente ama ter eles na nossa vida. Então eu vou comentar uma história do meu querido pet, que ele fez eu passar uma vez. Quando ele não era filhote ainda, ele já ia fazer quase 1 ano, vai, ele tinha uns 10, 11 meses, então pra mim ele ainda era um bebezinho, apesar de ser um bebê gigante, né, porque é um cachorro golden. Resolvi passear com ele, a gente já tinha voltado, né, do Rio de Janeiro pra voltar a morar aqui em São Paulo. Então fui passear com ele no Parque Ibirapuera, eu, o Lennon, né, meu cachorro, e a minha mãe. A gente tava lá passeando e tal, e eu tenho uma amiga que mora por ali e mandei mensagem pra ela, porque ela sempre queria encontrar o Lennon, ver o Lennon. Eu falei, amiga, você quer vir no parque? A gente tá aqui, né, dando uma volta, vem ver o Lennon. E ela falou, nossa, ótimo, vou. Foi lá pro parque. E assim, só um detalhe, tá? Era acho que maio. E nessa época, 10 anos atrás, ainda fazia muito frio em São Paulo, em maio. Começava o frio. Então eu lembro que esse dia tava assim, uns 15 graus, vai. Eu tava caminhando no parque de moletom, assim, né? Enfim. E aí essa minha amiga chegou no parque e ela queria tirar foto com o Lennon. Falei, tá bom, vamos tirar uma foto, vamos ver uma parte mais bonita do parque pra você tirar foto. E a gente foi tirar foto bem próximo ao lago do Parque Ibirapuera. Quando eu peguei o celular pra tirar foto, ela foi sentar do lado dele, e a minha mãe tava segurando a coleira. E eu falei, nossa, mãe, a coleira tá feia, tá aparecendo aqui na foto. Abaixa, tipo, solta a coleira um pouco. Tá, ótima ideia que eu tive. Solta a coleira um pouco pra eu tirar essa foto dele com a Jaque, com essa minha amiga. Tirei a foto, tirei uma foto em 1 segundo, esse cachorro pega, dá simplesmente um pulo naquele lago, gente, do meio do Parque Ibirapuera. Quem é de São Paulo vai saber o que eu tô falando. Por que que ele pulou no lago? Porque ele queria ir atrás dos patos que estavam no lago. Porque é do instinto, né, do Golden, porque ele é um cachorro que foi criado, né, quando foi feita a raça, nem sei a forma de falar isso corretamente, tá? Da mistura ali de outras raças que fizeram Golden, ele foi criado com o intuito de ser caçador de patos. Então, a genética do Lennon tava ali, ó, afiada, tava funcionando. Ele pulou e foi nadar atrás desses patos. E eu fiquei completamente desesperada. Eu gritava assim: meu cachorro, socorro. E eu lembro que uma pessoa passou, um cara de bicicleta, e falou assim: fica tranquila, o cachorro sabe nadar. E eu, assim, desesperada. Só que eu comecei a ver o Lennon nadando cada vez mais longe. E eu falei, como que esse cachorro vai voltar? Porque eu nem sabia se ele sabia nadar direito, porque até então ele tinha ido nadar 2 vezes na vida dele só. 2, que eu não queria que acontecesse um massacre no parque dele comendo os patos. E o que que eu fiz, gente, como uma boa mãe de pet? Eu entrei no lago do Parque Ibirapuera pra Tadinha. pegar o Lennon, cara. Eu fui puxando a coleira dele, eu entrei pelo menos metade, assim. E juro, um frio, mas um frio. E aí eu tirei ele da água, eu fiquei muito brava. Falei, Lennon, que absurdo, não sei o quê, gritando lá, coitado do cachorro. Mas enfim, foi essa história, a gente morrendo de frio, voltando 15 graus. Isso já era meio que fim do dia, assim, aí escureceu, ficou a noite. E o pior de tudo, eu tinha ido pro parque também de carro. Então, ou seja, tive que colocar esse cachorro molhado dentro do meu carro. O carro, tipo assim, voava pelo pra todos os lugares, aquele cheiro de cachorro molhado. Tipo assim, eu tive que chegar em casa, deixar todas as janelas abertas pra no dia seguinte conseguir levar o carro pra lavar, porque, juro, o cheiro assim, horrível. E foi um dos dias que eu mais fiquei irritada com o Lennon nos seus 10 anos de vida. Então, assim, foi bem uma situação aí, né, pra ver como que vocês reagiriam com o Lennon. Vocês iam namastê e falariam, tudo bem, tadinho, é só um cachorrinho, vocês ficariam pé da vida com ele. Ai, eu fico imaginando a cena todinha. Gente, no frio de maio. Ai, maravilhoso, sério. Ai, tá vendo? O que eu amo de cachorro é que eles são tão espontâneos, eles são, né, assim. Espontâneos até demais. E assim, ele estava cumprindo o que ele foi programado para fazer, ele estava só esperando uma brecha, soltou da coleira. Ai, mas assim, eu vou dar um namastê pro Lennon, porque ele é muito fofo, maravilhoso, ele não fez nada de errado. Não, não, imagina. Talvez os patos discordem do meu namastê. Com certeza. Os patos estavam aterrorizados, tadinhos, fugindo. Talvez os patos escolheriam a outra opção aqui, mas eu vou falar namastê pro Lennon.
E, ai, maravilhoso. Você, como mãe de pet ali, fez bem, fez tudo certo. E assim, tem que agradecer que ele não fez de novo, sabe? Acho que é isso. Pensar, ele já pensou em fazer isso de novo, mas agora a gente nunca mais solta a coleira dele quando ele vai perto de um lago. Aprendemos a lição cedo. Muito bem. Ai, amei. E vocês aí que estão ouvindo? Namastê ou vai se não tem como, né, gente? Acho que todas vamos concordar com o namastê hoje. Esse provavelmente foi o quadro, o namastê mais fofo da nossa temporada até agora. Melhor história, na minha opinião. E contem aí pra gente, então, o que que vocês acharam, o que que vocês absorveram desse episódio, sugestões para os próximos, tá? Inclusive, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a casa 7, que é associada a relacionamentos aí mais sérios, casamentos, sócios, parcerias, tanto afetivas quanto comerciais aí. Então, tem pano pra manga, viu? Episódio 7 vem com tudo. E, como sempre, esperamos por vocês. Muito obrigada pela companhia. Lembrem de acompanhar nosso Instagram e nosso TikTok no @jovens.místicas. E até a próxima!